Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista e o tema de hoje será tipos psicológicos. Eu vou me basear no livro de Jung, Tipos Psicológicos, ok? Bom, Jung trabalhou a alma humana durante 50 anos e escreveu livros fantásticos a respeito das atitudes psíquicas do ser humano, toda uma história, né? Ele foi a tribos, ele viajou muito, ele conversou muito, é, ele esteve presente em várias situações, vários congressos, né? Ele era um psiquiatra que se tornou, então, eh, esse, teve essa ânsia, né, de buscar esse conhecimento e durante 20 anos ele ficou querendo entender por que as pessoas agiam de modos diferentes em relação às coisas, eh, nas conversas com Freud, com Adler, né? Eh, Ele também, como é que era isso? Então, durante 20 anos ele pesquisou e em 1921 ele escreveu esse livro, Tipos Psicológicos, intenso, bem, né, muita informação sobre os tipos. Os tipos são compostos de atitudes, que é introvertido e extrovertido, e das funções, são pensamento, sentimento, sensação e intuição. Nós vamos falar só das atitudes hoje nesse vídeo, ok? Mais para frente eu postarei um outro vídeo falando das funções e o link, que é muito bárbaro, entre todas essas funções e atitudes, ok? Bom, se você for, ele pensava assim, por que algumas pessoas procuram Freud, outras procuram Adler, outras procuram Jung, né? O que é isso, ok? Então, para começar, nós temos que falar um pouco de mitologia, que é o Jung, ele sempre foi de lá de trás buscar informação. Nunca é o aqui e agora, não é uma causa e efeito. Para Jung, a psique tem uma finalidade, né? E para isso ele foi na história, ele foi buscar lá, ele foi lá atrás buscar as informações. Então comecemos com o mito. O que é o mito? O mito é uma ponte que liga o conhecimento, o consciente e o inconsciente, né? Aquilo que a gente conhece e aquilo que nos é desconhecido, ok? E na antiguidade, os mitos orientavam a conduta dos homens, né? E como é que eles começaram? Como é que esses mitos começaram? Vamos colocar assim, que uma pessoa daquela época, lá dos gregos, lá para trás, viu um raio, né? O que é isso? Não é que nem hoje na nossa cultura, a gente, se for entrar na internet, a gente vai pesquisar o que é raio e vai lá descobrir da eletricidade, do monte de coisa. Mas naquela época isso não existia. Então, como é que podia vir dos céus um negócio daquele que brilhava, fazia um baita de um barulho, né? Isso devia ser alguma coisa de algum deus. Então, se a gente for pensar na mitologia, a gente pode entender como Zeus, né? Zeus tem o símbolo dele é um raio, quer dizer, todo poderoso, aquele que grita, aquele que dá um rugido no céu, tá bravo, né? Todo poderoso. E se a gente for olhar Zeus então como o Deus todo poderoso do Olimpo, a gente pode pensar no nosso Deus de hoje, né? O nosso Deus também é um Deus poderoso, né? E ninguém viu, né? Zeus também ninguém viu. Então a gente tem esse Deus como uma coisa, como algo poderoso, algo que mexe com a humanidade, mexe com a gente, né? E o mito ele foi evoluindo por causa da cultura, né? Lá naquela época dos gregos, eles pensavam de uma forma, eles tinham um pouco de informação, tá? Hoje a gente tem mais informação e a gente pode acrescentar mais.
Então ele foi evoluindo porque quem conta um conto aumenta um ponto, certo? Isso vem de dentro da psique, vem de dentro do inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo, ele é desde o início dos tempos, é um reservatório. Se a gente, vamos simplificar, é um depósito onde tem todas as informações do mundo, as que se passaram, as presentes e as que vão vir ainda, né? Tem todas as informações do mundo desde o começo dos tempos. Então, o, o, hoje em dia, os homens se distanciaram dos mitos, não tem muita importância. Naquela época, o mito era contado, né, de geração para geração. É, eles tinham era importante passar essa mensagem. Hoje em dia a gente não dá muita importância para isso, né? A gente vive mais as coisas do dia a dia, o que estão acontecendo, então fica projetando lá para o futuro e pronto. É, esses mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana, daquilo que somos capazes de conhecer e experimentar interiormente, né? Através dessas histórias contadas é que o homem entra verdadeiramente em contato com o mundo real. O mundo real é aquilo que realmente acontece, não aquilo que a gente imagina que possa ser, né? E esses mitos lhes dão significado à nossa vida. Quando um mito perde a potência, né? Quando ele deixa de quando ele está sem significado, quando a gente está meio assim descrente, a gente fica, parece que a vida não tem sentido, até a gente achar um novo mito ou dar força para esse mito que a gente está vivendo, né? Então, para a gente começar aqui a falar desses tipos introvertidos e extrovertidos, eu vou falar um pouquinho do mito de Prometeu, Epimeteu e Pandora, não é? Então, o que aconteceu? Quando começou o mundo, o Deus falou assim: olha, tá aqui os seres, agora precisa dar qualidades para eles, né? E chamou Prometeu e Epimeteu para fazer esse trabalho. Epimeteu já foi na frente e já começou a trabalhar. Então ele deu para os animais tudo que os animais precisariam para sobreviver: garras, sagacidade, pelos para se proteger do frio. ah, ah, por exemplo, um leão não sobe em árvore, mas um gato sobe. Então, foi dando qualidades para todos os animais. E deixou um de lado, que é o homem. Prometeu chegou e falou assim: mas escuta, e esse daqui? Não tá quieto aqui, não recebeu nada? O que que foi? Ah, eu agora também não dá, porque eu acabei com o meu estoque de qualidades. Então, Prometeu falou assim: bom, então o que que a gente vai dar para eles? E resolveu roubar do Olimpo, dos deuses, o fogo sagrado, para dar para o homem condições de criar, né? Condições de pensar, de resolver o problema deles. Porque como que eles iam fazer? Né? Diante dos animais, ele se tornou a pessoa mais fraca desse mundo, o ser mais fraco. E ele precisava de alguma coisa para fazer com que ele pudesse sobreviver, senão já teria morrido, só tinha animais hoje na Terra. Então, da Pandora nós vamos falar daqui a pouco. O que, que aconteceu? Prometeu era um titã e ele ficava quietinho lá no canto dele. Para ele, o mundo interno era o mais importante. Ele vivia esse mundo interno com muita intensidade. Então, ele sacrificou o seu eu individual para a alma, né? Então, o que acontecia fora não interessava muito, era só o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, tudo aqui dentro. O que significa isso? O introvertido faz isso. O introvertido ele olha para um objeto, ele retira a energia do objeto, põe para dentro e vive essa energia aqui dentro. O objeto perdeu o significado, o objeto não existe, ok? Então essas pessoas introvertidas, elas vivem e não dão para o mundo aquilo que elas recebem. Muitas delas ficam muito para dentro. Muitas pessoas dizem que o introvertido é tímido. Gente, timidez
não é característica do introvertido. Timidez é uma dificuldade, isso pertence, é uma das características do complexo de inferioridade. Então, é, deixar bem claro isso, porque eu já vi muitas pessoas falando que timidez é uma característica do introvertido. Não é. É uma dificuldade. Um extrovertido pode ser tímido também, não é? Ok. Os introvertidos são pessoas que se direcionam então para esse mundo interior. Eles se ocupam de fatos subjetivos. Eu acho, né? Aprendem melhor com a reflexão, com a prática mental. Eles apresentam interesses profundos, né? Eles ficam lá para dentro, costumam pensar muito antes de agir ou falar, e às vezes nem falam e nem agem, ficam só lá, né? Passam anos e anos e anos e anos. Eu tenho experiência de uma pessoa que o carro estava caindo aos pedaços e não, agora não, agora não, agora não, agora não, anos e anos amarrando o carro com com cordão, com coisa para que as peças já estavam despencando. Para ele tá tudo bem, tá andando, tá tudo bem, né? Essas pessoas são reservadas e contidas, elas retêm muito as emoções, elas se seguram muito nas emoções e elas preferem se comunicar por escrito. É muito interessante o introvertido, que o introvertido ele pega um livro para ler, ele grifa todo o livro e depois ainda fez anotações ao lado, às vezes relê o livro várias vezes, né? É, assim como vai assistir um filme, ele pode assistir várias vezes o mesmo filme e tá tudo bem. Né? Alguma coisa tá lá e ele não está entendendo e ele continua buscando essa informação é, no livro, no filme. A introversão ela é incestuosa. Veja, gente, incesto aqui na concepção junguiana não é transar com alguém, um parente, não. Incesto quer dizer viver lá fechadinho dentro do mesmo círculo, né? Tá sempre ali, fechadinho consigo mesmo, fechadinho dentro de um grupo, ele não sai daquele grupo, ele não se arrisca, ele tá sempre fechado, né? Então, ele é muito incestuoso o introvertido. A libido está sempre direcionada para dentro, para a mãe, né? A mãe aqui é simbólica e a mãe significa esse inconsciente, essa coisa, essa grande mãe que fica lá, né? Então é o tipo da pessoa que tem muito colo da mãe. E se a gente for olhar no literal, a gente pode perceber que o introvertido fala muito da mãe, né? Tudo é a mãe, a mãe, a mãe, ele atende a mãe em tudo, né? E a mãe tem ele ali naquele é, junto dela. Já o extrovertido é o contrário. O extrovertido, a mãe põe ele para andar e ele vai buscar isso fora, no mundo dos objetos, né? Ele acolhe a impressão, né? Ele acolhe o que acha daquilo. Ele não fica, ele não dá, ele não olha para um livro e fala assim, ele é grande, tem muitas folhas, vai servir para minha decoração, vai servir para pôr na minha estante, não, nada disso. Ele olha e fala assim, o que eu vou extrair daí? Ele quer alguma informação que nem ele sabe direito que informação é essa, né? Não gosta muito de rodinhas, não gosta de baladas, não gosta de muita gente, de multidão, né? Prefere ficar sempre quietinho lá num canto, ok? A introversão e a extroversão já nasce com o indivíduo, né? E os pais depois vão intervir nisso, até alimentando mais essa introversão e essa extroversão, ok? O extrovertido, que é o caso do nosso Epimeteu aqui, ele olha para o objeto e quer o objeto. Ele vai atrás do objeto. Tem que fazer, vamos fazer, né? Ele não pensa, ele vai e faz. O introvertido pensa demais e não faz. O extrovertido vai atrás e faz e realiza. Precisamos dos extrovertidos no mundo, não é? Mas também precisamos dos introvertidos, ok?
Se a gente olhar o mundo, nosso mundo aqui na parte ocidental, a gente vai ver que 70% do mundo é feito de extrovertidos. Senão a gente não teria tudo que a gente tem hoje, tá? E para os extrovertidos, o introvertido é, parece que ele é doente, né? Parece que ele é meio estranho. Quando você encontra um extrovertido, encontra uma pessoa muito quieta, assim, fica até ali, assim, daí deve estar doente, né? Porque não entende que não é uma doença, não é uma pessoa que está com problemas, é uma pessoa que está para dentro. Ela adora ficar com esse mundo para dentro. E o extrovertido, que é o Epimeteu, ele sacrifica a alma dele, né? Ele não olha para essa alma para ter um ego. Ele só quer fortalecer esse ego, só consciência racional. E ele foi nomeado por Deus, né? E serviu ao mundo e às suas leis, as leis de Deus. E desfrutou de todas as riquezas e vaidades inerentes ao cargo dele, de rei. Fez tudo o que se esperava dele e teve muito êxito em cumprir o que era o desejo dos outros, de todos, dos outros. Ele se submeteu ao ponto de vista sem alma, né? E sem alma fica tudo muito superficial, não é mesmo? Os extrovertidos, se você olhar a palavra extrovertido, ex quer dizer fora, e introvertido, in quer dizer dentro, né? Os extrovertidos, eles estão sempre em harmonia com o ambiente, eles preferem se comunicar verbalmente, nada por escrito, já vai, fala, já tem que resolver, já resolve. Eles apresentam diversos interesses diversificados, dá para fazer um monte de coisas, está fazendo uma coisa, de repente já está fazendo outra, né? Eles falam muito antes de pensar, né? E pensam depois que fez. São pessoas sociáveis, são pessoas expressivas, tomam iniciativas no trabalho e nas relações pessoais também. Bem, o que acontece? O objeto, no caso do extrovertido, fascina, né? Ele fica fascinado pelo objeto, ele é tomado pelo objeto de tal maneira que não dá para deixar para depois. Ele precisa ter aquele objeto, ele precisa fazer aquilo, ele não pode parar, pensar, analisar se é bom, se não é. Não, ele simplesmente faz, ok? Quando essas duas tendências estão juntas, e nós temos as duas tendências, né? Tanto a introversão quanto a extroversão, elas entram em conflito, elas se debatem, né? Porque uma quer se sobressair à outra. E isso é bem desgastante, né? Isso cria um conflito na personalidade do ser humano. Bom, e no livro também fala da enfermidade de Deus, né? Então, qual que era essa enfermidade de Deus? Era igual a de Prometeu. Era a mesma enfermidade de Prometeu. Porque o que acontecia com Deus? Com quem que ele ia trocar ideia? Com ninguém. Então, nem tinha esse interesse, ele tinha que estar lá dentro dele, ele tinha que ficar dentro dele. Karl Spitteler, que é um poeta, ele fala o seguinte: pois em virtude dessa enfermidade, não concluiria jamais essa sua tarefa de ronda. Então ele ficava rondando. Nem encontraria descanso no caminho por seus pés percorrido. Né? Ele não tinha descanso, só ficava ali fazendo a ronda dentro dele. Mas teria de rondar eternamente com passos iguais, dia a dia, ano a ano, os campos silenciosos. Com andar penoso, a cabeça dobrada, a fronte enrugada, o semblante desfigurado, com os olhos sombrios voltados sempre para o centro dele, para o centro do círculo, não é? Assim como Prometeu faz fluir toda a sua libido para o interior, a serviço da sua alma, Deus também está preso a essa ronda, né? Doentia em torno desse centro do mundo. Deus sente a mesma ânsia de renascimento, né? Ele também quer renascer. Toda a sua energia vital converge para dentro, para o centro do si mesmo, né? Para dentro de si. Então Deus afasta-se do mundo e fica olhando para dentro.
para poder entender, é, para ver como é que essa libido, essa energia está sendo conduzida lá para dentro do inconsciente, né? Nessa conjunção desses opostos, nessa união desses opostos, o que acontece no caso do Prometeu e do Epimeteu? O Prometeu pensa tanto e não age. Então ele não dá para o mundo aquilo que ele está refletindo, com medo de ser mal visto, mal interpretado. Ele não coloca para o mundo. Então ele pensa e não dá. O Epimeteu, como ele faz e não pensa, ele também faz, mas não faz com alma. Ele não dá nada com alma, é tudo muito superficial. Agora nós chegamos então a Pandora. Pandora, ela é uma cópia da alma de Prometeu, né? Já que Prometeu não resolvia, era preciso personificar essa alma de Prometeu para acontecer alguma coisa. E Pandora aqui então entra como alma, né? E ela vai produzir, ela vai fazer uma joia. Então, no mito diz que Pandora então é feita por Deus e é dada para Epimeteu. Epimeteu casa com a Pandora porque fica apaixonado por ela. Veja só, se Epimeteu é aquele que não tem, olha para sua alma, agora ele poderia olhar para a alma, que era a Pandora. E a Pandora faz esse papel da alma para ele, né? E aí tem a caixa de Pandora, que de onde sai todos os maus, os malefícios do mundo e fica a esperança, fica com ela a esperança. Então, o que significa? Que na nossa alma tem toda a esperança, mas que ela solta para o mundo tudo aquilo que é de mal, que é para que a gente olhe para isso e que nós reflitamos sobre isso para que a gente possa evoluir, para que a gente possa é, é, galgar novos degraus na nossa existência, tomar consciência das coisas. Essa é a joia que ela dá para a gente, que é essa caixa, tudo que contém nela, para que a gente possa refletir. Porque se tivesse tudo bem, não tivesse nenhum mal na nossa vida, nós ficaríamos sem nenhuma motivação para viver, né? A gente só conhece o bem, só sabe que existe o bem porque existe o mal. E a Pandora, então, é responsável por nos mostrar esse mal para que a gente, então, entenda quando uma coisa acontece e que a gente, então, fala, puxa, isso é muito legal, foi muito bom para mim, isso me faz bem, não é? Então, essa joia era o que Deus estava procurando. Por isso ele vai para o fundo dele e ele entende essa joia. O que é essa joia então? É um símbolo, gente. E símbolo é tudo aquilo que a gente não diz. É isso. A gente pode ser isso, pode ser aquilo, né? E quando aparece o símbolo, algo acontece dentro da gente, né? Faz a união daquilo que é oposto dentro da gente. O símbolo é que faz com que a gente tenha um insight, que a gente entenda alguma coisa. E esta é a função da Pandora, da nossa alma, né? E era esse o desejo profundo, essa ânsia que é a expressão da doença divina. Deus sente a dolorosa nostalgia de renascer e por isso a sua energia vital converge toda para dentro dele mesmo, para o inconsciente, para buscar essa joia. Ok? Tudo bem. Mas a dádiva de Pandora perdeu-se no mundo dos homens. Quando essa joia foi apresentada, segundo o livro, é uma parte até interessante, foi levada para o rei, a consciência do rei foi para debaixo da cama. Ele não queria olhar para isso de jeito nenhum. A consciência falou: eu não quero ver isso. Foi mostrar para a polícia lá da corte deles, né? A polícia falou: prendam isso daqui, porque isso daqui vai fazer mal para as pessoas. Pro Orives, o Orives falou assim: não, vamos fazer uma joia falsa, que é para dizer que não existe isso. Isso vai prejudicar tudo. Quer dizer, que os homens não deram importância
para essa Pandora, para essa dádiva de Pandora. Ela se perdeu no mundo. Então, o renascimento de Deus, descrito por Spitzer, é como o nascimento de Buda, né? Porque Buda, quando nasce, ele vai andando pela flor de lótus, ele sobe em cima de uma flor, ele vai andando, aparece a flor de lótus, aí ele entra na flor de lótus e começa a olhar o mundo, né? É, e a mesma coisa acontece, que o Deus vai para dentro de si mesmo para poder olhar o mundo. Mas o mundo de Epimeteu, que é a terra da consciência, do fazer e tal, não sei o quê, e não da alma, a dádiva de Pandora não encontra eco. Ela se perde, porque ela existe lá, mas Epimeteu não vê isso. Então ela está perdida. E no caso de Prometeu, ela está lá dentro, mas também não sai para fora, né? Ok? Muito bem. Então, o que é esse Deus renovado, esse novo Deus? Esse insight que a gente tem, essa iluminação, quando a gente fica, é, entende alguma coisa aqui dentro. Porque o símbolo faz isso dentro da gente. Muitas pessoas que eu atendo querem entender isso racionalmente. Não é racionalmente que a gente entende. Quando a gente está em terapia, a gente vai ampliando o símbolo, a gente vai trabalhando o símbolo, né? Para que ele, num determinado momento, faça sentido, né? Então, essa seria a máxima soma de libido. Esse insight é quando aquela libido põe para fora e aí você tem uma nova disposição, você tem uma nova possibilidade de ter uma vida mais intensa, é, ter uma vitalidade psíquica, né? É, você fica mais, vamos dizer, feliz, ok? Que é o que a gente quer, não é? Ser feliz. Então, a Pandora aqui, sendo essa réplica da alma de Prometeu, não podia se juntar a Prometeu, tinha que ser com Epimeteu mesmo, né? Okay? E a Pandora pertence ao além. Ninguém vai conseguir dizer como a alma é. Alguém consegue? Então, é uma coisa que a gente fica achando, acha que é isso, acha que aquilo nunca vai ter um significado, nunca vai ser é. E o Epimeteu, que é um extrovertido, para ele sempre é, né? Sempre é e não tem, pode ser, ok? Então é preciso deixar essa energia na alma para a alma trabalhar, que é feita através do símbolo, é dar vida ao símbolo, ok? Algumas religiões, como a católica, fornecem muito essa simbologia. Aliás, a católica tem muito de símbolo para nos oferecer. Veja, daqui até agora, nós não estamos falando aqui de metafísica ou de teologia, nós estamos olhando do ponto científico, do ponto de vista científico da história, ok? Quando se fala em Deus, aqui não está se referindo então ao Deus religioso, né, da igreja, nem do que a gente acredita, isso, da teologia e tal, mas sim do ponto de vista científico, ok? Então, o introvertido, o extrovertido cria a obra dentro dele, mas não reconhece como uma obra. Para ele é só mais uma coisa que foi feita. O introvertido tem a obra dele, sabe que tem, mas não passa para fora, não dá para o mundo, né? E aí esse novo Deus não sai, né? Por conta dessa indisponibilidade desses dois tipos funcionarem. Por isso que a gente precisa dos dois para poder ter aqui dentro e pôr para fora. Quer dizer, introverte e extroverte, introverte e extroverte. Assim como a criança. Pensem numa criança. Quando ela respira, ou quando nós respiramos, eu introverto e eu extroverto, não é? Eu nunca consigo só respirar, pôr tudo para dentro. Já desde a constituição da criança, ela tem alguns fatores que fazem com que ela
ponha para dentro e depois ponha para fora. Eu como, né? E depois eu coloco para fora através do ânus. Então eu introverto e depois eu extroverto, né? A gente já começa desde pequenininho fazendo esse movimento, né? E veja que crianças que têm problemas em fazer cocô, elas têm uma dificuldade da extroversão, não é? Ou pessoas que têm dificuldade para comer não conseguem ingerir, quer dizer, elas não estão tendo dificuldades da introversão. Então a gente pode olhar para qualquer situação e consegue enxergar essas duas atitudes funcionando, né? É preciso de um pouco de atenção, ok? Bom, para que isso tudo aconteça, nós então precisamos. Se a gente for olhar uma criança, pensando na criança agora, a criança é aquela que ela não tem, é, vamos dizer assim, senso moral, né? O moral que a gente coloca. Então, ela é uma criança que pode fazer tudo, que acredita na vida, que faz acontecer. Para ela, é agora, é nesse momento. Então, ela faz as coisas acontecerem, né? E por quê? Porque elas estão disponíveis para receber, certo? Quando por que que por que que nós precisamos então ter essas duas atitudes funcionando? Porque elas precisam gerar uma atenção. E é com essa atenção que vai aparecer essa criança que viveu agora, sabe como tem que fazer, sente, fala, não é? Mas é uma condição intermédia, né? É de intermediação, né? E é irracional e inconsciente. Bom, gente, esse é o assunto de hoje que me trouxe. É, vou voltar mais a esse tema mais para frente e fiquem. Até mais. Obrigada.